Após o condutor já ter feito a leitura das vontades do comprador, do querer do comprador, após o condutor já ter realizado a leitura da capacidade de pagamento do comprador, chegou a hora de fazer uma leitura das vontades, dos desejos, das necessidades, do querer do vendedor. Porque não basta somente o comprador ter muita vontade de comprar, ter reais condições de comprar, se o vendedor não tiver tanto interesse assim de vender. Isso acontece bastante. Assim como tem muita especulação na compra, também tem muita especulação na venda. Então, a melhor forma de ler as vontades, os desejos desses vendedores é através dos seus comportamentos e não tanto através do que eles dizem, mas sim como eles agem. Vou falar aqui alguns pontos muito importantes para facilitar essa leitura dos comportamentos. E uma das primeiras perguntas muito importantes que se deve ser feito ao longo de um relacionamento com o vendedor, tanto na captação, como no relacionamento do corretor, como no relacionamento do condutor do VAP, é perguntar para o vendedor: vendedor, qual é o motivo da venda? Essa pergunta não é obrigatória, mas é muito importante, agrega muito na qualidade da intermediação saber por que aquele proprietário quer vender seu imóvel. Às vezes ele quer vender porque ele quer comprar um maior, ou ele quer mudar de bairro porque se identifica mais com outro bairro, ou porque ele quer vender para abrir uma empresa, ou ele vai mudar de cidade. Enfim, é muito importante. O motivo cria uma conexão mais forte com o proprietário e vai ajudar na hora de uma negociação explicar por que o proprietário está vendendo. A segunda quesito bem importante, assim como o do comprador, do vendedor também é importante saber se ele está ansioso, ele demonstra sinais de ansiedade ao longo das tratativas. A ansiedade nada mais é do que ele demonstra muito entusiasmo na possibilidade de um negócio dar certo. Se percebe nas ligações, nas visitas presenciais, que ele está empolgado, que ele está feliz, que ele torce muito para que dê certo. Então, é um dos principais comportamentos do querer do vendedor. Outro comportamento muito importante é a reciprocidade. Não existe negociação imobiliária sem reciprocidade. O condutor, o corretor tenta falar com o proprietário, o vendedor não consegue, o proprietário retorna, seja por telefone, por mensagem, por e-mail, ele retorna. Reciprocidade com certeza é muito importante. Prioridade. O projeto de venda precisa ser uma prioridade para o vendedor. A grande maioria dos casos é uma prioridade. Então, ter esse senso de prioridade é importante. Perguntar mesmo, você quer vender mesmo? Você está com um projeto, é uma das suas prioridades, uma meta de prazo legal para um vendedor nos dias de hoje é vender entre 3, estourando 6 meses seu imóvel. Essa é uma meta saudável, uma meta de prioridade. Uma pessoa que não está com pressa nenhuma na venda já não é tão potencial assim. O proprietário está focado em vender. Focado em vender também é muito saudável investigar. Por quê? O que compete com a venda? Em muitos casos, a locação. A locação compete com a venda. Então, não, eu vendo ou alugo. Certo? Então, como o mercado de locação é muito maior que o de venda, então não é tão potencial assim. Dá para vender, mas não é tão potencial assim. Ou, por exemplo, eu não sei se eu vendo, porque o que eu vou fazer com o dinheiro? Quer dizer, a pessoa está na dúvida, porque aí a gente se mata para trazer uma proposta, quando traz a pessoa fala, essa aqui que eu pensei melhor, eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Então, nada mais importante do que ter a sensibilidade de falar, não, esse proprietário ele está focado, ele não quer alugar, ele precisa do dinheiro. Então é muito importante ter essa sensibilidade com o proprietário. Quando está focado, com certeza
vai ser gastado muito mais energia. Outro quesito muito importante: conversas longas. Todos os relacionamentos, telefone, presencial, proprietários que são potenciais, que demonstram muito querer, tendem a estender mais as ligações de quem não é potencial. Quem não é potencial quer cortar logo, quer desligar logo o telefone, não quer conversar muito. Agora, quem é potencial, conversa. Você vai lá, ligou, ficou bastante tempo no telefone, você falou, nossa, fiquei 20 minutos no telefone com o proprietário. Ótimo, é um ótimo sinal, mostra que ele está levando muito a sério esse projeto de venda, vale mais atenção. Proprietários educados, proprietários que chamam um condutor pelo nome, são características muito importantes para serem analisadas, porque quando a pessoa não está muito afim de vender, está na dúvida se vende ou está especulando se vende, não costuma ser muito educado para quem aborda eles e não faz questão nenhuma de memorizar o nome do condutor, dos corretores, enfim. Proprietários que são educados, gentis, chamam o condutor, o corretor pelo nome, demonstram mais respeito pelo que está sendo feito e também é um sinal de que está levando mais a sério o projeto de venda. Merece com certeza mais atenção. Vendedores que falam a verdade, porque são tantos detalhes em uma negociação que os pontos precisam se conectar, precisam fazer sentido. E às vezes proprietários que não são muito potenciais, não são muito quentes, adoram inventar desculpas, algumas histórias que não têm o menor sentido. Esse pessoal tende a não ser tão potencial, não são proprietários vendedores que os corretores precisam gastar muita energia para conseguir uma proposta, por exemplo. Vendedores que concordam com o corretor, com o condutor, né? Porque é tão complexo um processo de venda, do começo, meio e fim, é tão complexo, são tantos dificultadores, são tantos concorrentes, que o corretor, o condutor sempre vai apresentar os dificultadores de ser avançado. O vendedor quente, potencial, costuma falar, você tem razão nisso que você está falando, realmente não é tão simples assim vender. Quem não concorda em nada com o que o corretor, que o condutor está dizendo, nem sempre são vendedores tão potenciais assim. E por último, tão importante quanto todos os tópicos acima, vendedores que estão abertos a receberem propostas. É muito comum, é muito de praxe ter negociação, ter descontos, tanto em valores como às vezes em formas de pagamento ou coisas do gênero. Proprietários que estão abertos a receberem propostas, estão flexíveis em uma negociação, tendem a ser muito mais potenciais do que aqueles proprietários que não mexem em nada, não mudam nada, só compram do meu jeito e ponto final. Esses não são tão potenciais assim. Então, basicamente, esses são os pontos, são inúmeros outros pontos, mas esse, no meu ponto de vista, com certeza são os pontos mais importantes que todo o membro do VAP precisa analisar ao longo das tratativas de negociação. Esses comportamentos são comportamentos de vendedores quentes, vendedores que são potenciais, que valem muito a pena o esforço para conseguir vender. Por que é importante frisar nos potenciais? Porque existem muitos potenciais e existem muitos que não são potenciais. É tão difícil conseguir uma proposta e quando consegue, você vê que é um proprietário que não é muito potencial, pode ser em vão a proposta, que vai parar no meio a chance é considerável da proposta parar no meio do caminho. Agora, quando é um proprietário potencial, aumentam muito as chances de êxito na negociação. No próximo vídeo eu vou falar sobre a leitura da documentação, da regularidade da documentação dos vendedores, que não basta só o querer do comprador, a capacidade do comprador, o querer do vendedor sem ter a documentação apta para ser vendida. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre a leitura da documentação do vendedor. Até a próxima.